começar apresentando para vocês, primeiramente, esse ecossistema de inovação do Oeste do Paraná, que é o Iguaçu Vale. Então, mostraremos para vocês um pouquinho do que a gente faz por aqui, e aí depois, na sequência, a gente apresenta o evento, né, que é o Link Iguaçu Vale, onde nós temos aí os desafios de inovação aberta, disponíveis aí nos próximos dias para que vocês também conheçam e possam fazer negócios, né, através desses desafios. Então, começando, o Iguaçu Vale está localizado aqui no canto oeste do Paraná, né? Então, na curvinha aqui do Paraná. Então, nós ficamos em uma região de 54 municípios, onde nós temos aí uma população estimada aí no último censo de 1.500.000 habitantes. Nós temos um PIB, um IDH médio, desculpa, de 0,704, e nós temos um PIB per capita de 52.432, em média, aqui na região também. Nós temos aqui na região como destaques em números, o número de empresas que nós temos. Então, nós temos aí de médias e grandes empresas, nós temos 9.526. Nós consideramos dessas médias e grandes empresas, a gente traz e convida para os eventos do Iguaçu Vale, principalmente para o Link Iguaçu Vale, para trazer aí os seus desafios. Este ano nós estamos com 9 âncoras, então são 9 dessas grandes empresas que fazem parte aí do ecossistema, que são muito ativas e que participam ativamente do Link Iguaçu Vale. Nós temos também um número bem expressivo de pequenas e médias empresas, que é 75.710. Também temos um número muito grande de microempreendedor individual, que são aqueles que faturam até 81 mil. Então, nós temos aí 96.495 mês. E também temos aí mapeadas 324 startups aqui na região. Então, como eu comentei, 10 dessas grandes empresas fazem parte ativamente, aí, inclusive na gestão do Iguaçu Vale, como âncoras, né? Também prestam serviços ao Iguaçu Vale, e uma delas é a LAR, agora representada aqui na pessoa da Jessie nessa web. Nós temos também um número bem expressivo de universidades aqui na região, então isso também traz um número bem grande de alunos matriculados aí, realizando dentro do ensino superior, por exemplo, alunos somente de ensino superior, nós temos aí um número bem expressivo, num total de 77 mil, mais de 77 mil. Nós temos alunos em mestrado hoje, cursando o mestrado, 1.114, e cursando doutorado, 1.836. E também nós temos aqui dentro do ecossistema 4 parques tecnológicos, então que complementam, digamos assim, toda a força do ecossistema Iguaçu Vale. Então, além de ter 54 municípios incluídos, 1.500.000 habitantes, um PIB expressivo, nós temos 10 grandes empresas dentro do Iguaçu Vale, 4 parques tecnológicos e 18 universidades. Então, isso forma aí principalmente a tríplice hélice e quádrupla hélice aí para a gente fazer as nossas atuações dentro do ecossistema. O Iguaçu Vale, o que ele é então? Ele é um movimento que atua por meio de uma governança regional e governanças municipais, com o intuito de fomentar o ecossistema de inovação aqui do oeste do Paraná. Então, nosso intuito é movimentar esses 54 municípios, fomentar aí a inovação nesses 54 municípios. Ele é formado por instituições de ensino e pesquisa, por empresas, startups, empresas, a parte de habitats que eu já apresentei anteriormente, e que eles colaboram entre si. Então, nossos principais objetivos aí são estimular, conectar e monitorar a inovação para que a gente seja referência mundial, que a região aqui seja referência mundial. Nós temos aqui, então, um pacto, que é o Pacto Iguaçu Vale, que nós fizemos no final do ano passado, onde a gente colocou aí um documento que é de conhecimento de todos os atores do ecossistema, os nossos princípios e como que é formada essa governança, então, para que a gente também se organize. Nós somos uma governança que não tem um CNPJ próprio, não tem salários, então são todos voluntários,
E isso faz com que a gente tenha aí também um pouco da necessidade de ter um pacto para que a gente esteja aí pactuado sobre o que nós faremos e como nós faremos acontecer esse Iguaçu Vale. Então, dos nossos princípios, nós destacamos 4 deles, que é ser sempre liderado por empreendedores. Então, essa governança regional e municipal, ela é formada por empreendedores. Temos uma visão de longo prazo. Somos um grupo apartidário, inclusivo e multidisciplinar. Então, os nossos encontros, que nós fazemos encontros abertos a cada 60 dias, qualquer ator, qualquer pessoa que queira vir participar, ela pode, e por isso nós chamamos de inclusivo, e por isso também nós chamamos esses encontros de encontros abertos. Então, sentiu-se interessado pela pauta, pelo conteúdo, o ecossistema é aberto para que essas pessoas possam participar. E o quarto princípio, contribuir antes de receber. Então, como nós somos todos voluntários no processo, a gente tem isso, que a gente primeiro precisa contribuir para esse ecossistema, para depois a gente conseguir receber algo em troca pelos esforços realizados e por tudo que o ecossistema vem construindo. Então, a nossa estratégia de atuação aí é essa governança regional. Nós temos uma governança regional que abrange aí esses 54 municípios. Nós temos 5 governanças municipais que acontecem lá semanalmente, encontros, meetups com empresários e empreendedores locais. E temos hoje 12 grupos de trabalho. Esses 12 grupos de trabalho se desdobram aí também de forma voluntária em 5 principais temáticas, entre elas políticas públicas, recursos, educação, empreendedorismo inovador e cooperação, que é onde nós temos dentro de cooperação o Link Iguaçu Vale. Aqui um pouquinho do nosso formato de governança, então nós atuamos em teia, em rede, né? Uma governança voluntária, que é apoiada pelo Sebrae Paraná, e que atua aí, então, por meio desses grupos de trabalho e por esses movimentos municipais. Então, nós temos aqui na base de todo o Iguaçu Vale, uma governança regional, que se desdobra em outros 12 grupos de trabalho, e esses grupos de trabalho, um deles que nós chamamos de Movimento Cidades, ele se desdobra em 5 cidades. E aí, lá nessas cidades, ele também se desdobra em algumas temáticas aí, do interesse e da vocação dessas cidades. Aqui um pouquinho de quem somos nós, né? Quem são os principais atores do ecossistema Iguaçu Vale. Então, a gente colocou os nossos atores numa escala de TRL, para que a gente também pudesse visualizar melhor qual é o papel de cada um nessa tríplice hélice, né? Então, nós temos aí nossas expressivas instituições de ensino, temos a parte de governo, habitats, e demais apoiadores, e também temos aí as empresas âncoras, então, sendo que 10 delas fazem parte do Link Iguaçu Vale. Qual que é o intuito de nós colocarmos as logos dos nossos parceiros aqui e colocar numa escala TRL? É que a gente consiga visualizar que a instituição de ensino ela está mais focada, principalmente nas TRLs 1, 2, 3, 4, e que ela está focada em construir tecnologias. Já as TRLs e os habitats de inovação e os demais parceiros, hubs, aceleradoras, incubadoras, NITs, eles estão mais focados em criar novos negócios, em fomentar esses negócios. Enquanto as grandes empresas, as âncoras, elas têm um foco principal e apoiam fortemente no crescimento desse negócio. Então, o Link Iguaçu Vale, ele vem muito nessa conexão entre esses 3 principais grupos de atores do ecossistema, para que a grande empresa consiga trazer para dentro do ecossistema as suas dores, abrir no ecossistema as suas dores, e que os demais consigam ali também testar as suas ideias e fomentar os seus negócios, e porventura aí também, né, que é o foco do funil de inovação, que é o crescimento de uma dessas ideias, de um desses negócios, de uma startup. Com tudo isso, nessa organização que nós temos aqui de governança, no ano passado, nós fomos premiados nacionalmente pela CNI e Sebrae com o Prêmio Nacional de Inovação. Então, a gente é um ecossistema em estágio consolidado
e nós temos esse prêmio. Então, ele veio principalmente por essa parte aí da governança, por essa estruturação de uma governança, pela abrangência que nós temos territorial, o número de parceiros que nós temos e a forma com que a gente se organiza. Como eu comentei anteriormente, sem um CNPJ, a gente consegue aí angariar recursos e tudo mais para fazer o ecossistema acontecer de forma voluntária. E aí nós temos aqui, além dos 12 grupos de trabalho, dentre eles a gente tem 4 deles que são os pilares de sustentação do Iguaçu Valley. Então nós temos o pilar indicadores, o Prêmio Iguaçu Valley, o Summit Iguaçu Valley e o Link Iguaçu Valley. Então, indicadores é o nosso caderno de indicadores. Nós estamos aqui, eu estou apresentando os dados do 4º caderno de indicadores, comparado à primeira edição, ao primeiro caderno de indicadores. E agora, no dia 14 de junho, a gente lança o nosso 5º caderno de indicadores. E podemos dizer que é com base nesse caderno de indicadores que principalmente a gente alcançou o Prêmio Nacional de Inovação, porque nós temos como comprovar aquilo que é expressivo aqui dentro do nosso ecossistema. Então, a gente tem, para quem quiser acessar e conhecer, a gente tem ele disponível em PDF na nossa página do Iguaçu Valley. Então, está lá disponível os 4 cadernos e daqui a pouquinho já vai estar o 5º caderno também disponível. Então, a gente tem aí 128% a mais em recursos captados no 4º caderno de indicadores, 1.200% a mais em contratos de inovação, 1.000% a mais em projetos incubados, pré-incubados, 1.400 projetos a mais em projetos graduados, 778% a mais em número de startups e 325% a mais em propriedade intelectual concedida. Isso são números que são pesquisados dentro do nosso ecossistema e que a gente consegue daí fazer esses comparativos ano a ano. E aí, seguindo para o nosso próximo pilar, a gente então tem os indicadores, e com base nos indicadores a gente também tem o Prêmio Iguaçu Valley. Então, a ideia é reconhecer. Então, se é uma governança organizada voluntariamente, a gente também tem esse objetivo. Então, ele se torna um prêmio local somente. Então, ele abrange aí somente os 54 municípios de abrangência, então, do Iguaçu Valley, que tem aí, então, o objetivo de reconhecer os esforços, as soluções, os resultados que essas organizações, elas têm aqui dentro do ecossistema. E além de a gente reconhecer esses esforços, a gente também reconhece as personalidades, que são aqueles CPFs que se destacam lá na empresa, lá no governo, lá na academia e que fazem o ecossistema acontecer. Então, nós estamos com o Prêmio Iguaçu Valley na 3ª edição e nós tivemos, comparada à 2ª edição, uma evolução em 124% a mais do número de inscritos nesse prêmio. E aí nós temos 3 principais categorias, que são inovação em produtos e processos, organizações públicas e privadas e as personalidades, então, que são os CPFs que eu comentei. Indo para o nosso 3º pilar, nós vamos para a parte de eventos. Então, a gente tem um pilar que indica, mostra aquilo que nós temos, que acontece aqui, o outro que premia as governanças, as pessoas, as empresas que estão aqui no ecossistema, mas a gente precisa ter eventos para fomentar a cultura de inovação. E aí, um desses eventos é o Summit Iguaçu Valley, que ele está para acontecer agora nos dias 14 e 15 de junho, em Foz do Iguaçu. Então, o Summit Iguaçu Valley, ele está em sua 1ª edição. Então, para quem conhece a parte de eventos, sabe os desafios que é fazer uma 1ª edição de um Summit, principalmente, ou de qualquer evento. E nós estamos com ele para realizar agora no dia 14 e 15, e nós temos aí algumas temáticas. Então, além de tudo, Foz do Iguaçu é escolhida por ser na tríplice fronteira, então tem um raio de alcance, tem todas as belezas naturais de Foz do Iguaçu, tem toda a parte logística, né, facilidade de acesso, então via aeroportos,
toda a parte hoteleira, todo o atrativo turístico, então, que o participante, além de se beneficiar do evento, possa usufruir aí em Foz do Iguaçu. Então, assim como tem Gramado Summit, tem lá em Porto Alegre o Salt Summit, a gente optou por fazer em Foz do Iguaçu, também trazendo aí um pouco das belezas naturais do Oeste Paranaense. Qual que é o objetivo desse Summit, então? É integrar as pessoas na área de inovação e geração de novos negócios. Temos aí principalmente a parte de ampliar a cultura de inovação, então é fomentar essa cultura para que mais empreendedores, para que mais negócios aconteçam aqui na região e que isso possa estimular aí a criação de novas startups, gerar novas parcerias de negócios e também divulgar aí o ecossistema Iguaçu Valley e todas as suas oportunidades aqui da região. Quem são o nosso público-alvo? Empresários, executivos, toda a parte de academia, então alunos, professores, doutores, mestres, servidores públicos, entusiastas e curiosos pelo tema de inovação, as startups já criadas, founders, os investidores, toda a parte de instituição de ensino e pesquisa, então instituições apoiadoras que apoiam com fomento, habitats de inovação e as empresas inovadoras. Quais são as atividades que vão acontecer, então, dentro do Summit Iguaçu Valley? A gente vai ter estandes, né, para exposição. Nós teremos exposição de startups brasileiras e latino-americanas. Nós teremos uma plenária principal com conteúdos em 2 dias, 3 salas com sessões técnicas e rodadas de negócios acontecendo simultaneamente à plenária principal. 20 horas no total de programação, 9 temáticas principais. Então, entre elas, a gente tem a nossa principal vocação aqui do Oeste, que é o agro. Então, ela vem bem forte como uma temática do Summit. Nós temos também bem forte aqui na região a parte de energias renováveis, com a própria Itaipu, parte de gestão, ISG, educação, governo, a parte de inovação aberta com o Link Iguaçu Valley também com ações lá dentro, parte de investimento, tecnologias, entre outros diversos. Então, o evento acontece no Gran Carimã Resort, em Foz do Iguaçu, nos dias 14 e 15 de junho. E aí, para fechar, então, o nosso quarto pilar, seguindo na parte de eventos, então, para fomentar a inovação, a gente tem aí o evento de inovação aberta, que é o Link Iguaçu Valley, que vai para a sua 3ª edição. Então, como vocês sabem, a inovação, ela tem toda a parte de funil da inovação. Então, nós conseguimos captar aí nesses 2 anos 97 demandas ou desafios, como vocês chamam. Nós conseguimos trazer para os 2 eventos 18 instituições de apoio, 12 instituições de ensino, realizamos mais de 60 reuniões de apresentação desse evento, momentos de alinhamento, tivemos aí a participação de mais de 680 solucionadores, que esses também apresentam pitches, assim como a grande empresa apresenta seu pitch. E aí a gente tem aí, vai fechando o funil com as propostas de soluções e a média de propostas por demanda. E aí o nosso trabalho, que depois a Jessie vai apresentar em seguida, ele está muito focado em aproximar esses atores. Então, aproximar a pequena empresa, a startup, que por vezes sozinha ela não consegue chegar a uma grande empresa. Então, o nosso papel enquanto Link Iguaçu Valley é fomentar essa aproximação e deixar naturalmente o fluxo da inovação acontecendo. E aí vocês vão ver na apresentação da Jessie que para esse ano a gente está trabalhando mais fortemente para que esse naturalmente também seja reforçado aí e que a gente tenha um maior número de contratos entre empresa âncora e solucionador. Então, esse é o nosso evento e ele tem aí a previsão de acontecer presencialmente o matchmaking no dia 16 de agosto, que a Jessie já vai apresentar toda a nossa programação. Então, apresentei aqui para vocês o que é esse Iguaçu Valley, apresentei os nossos 4 principais pilares
e o que a gente foca aqui principalmente como estratégia para o desenvolvimento do tema de inovação aqui na região. Deixo aqui os contatos, né, do Iguaçu Valley, nossas redes sociais, nosso site também, para quem quiser nos seguir lá e acompanhar mais de perto o que está acontecendo no ecossistema. Fico à disposição também no final aí para vocês fazerem perguntas e a gente interagir mais. E passo para a Jéssica fazer a apresentação do link Iguaçu Valley. Obrigada, obrigada, Marisa. Vou compartilhar uma apresentação aqui também. Aqui. E agora o foco da minha fala vai ser em relação ao link, a esse evento que nós falamos que é uma jornada, porque são 10 meses de interação entre a empresa demandante, entre o solucionador e todos aqueles que podem participar conosco, né, desse evento tão importante e tão relevante para o estado do Paraná como um todo. Como a Marisa comentou, deixa eu só travar aqui minha apresentação. Como a Marisa comentou, né, o Link Iguaçu Valley, ele é promovido pelo Sistema Regional de Inovação, hoje o maior evento de inovação aberta do Paraná, e está relacionado, né, à sustentação, aos pilares de sustentação do próprio Iguaçu Valley. Aqui, considerando, né, a rede de atores que interage para promover um sistema favorável ao desenvolvimento regional, buscando estimular, conectar, monitorar a implementação de projetos, dos negócios, bem alinhado às temáticas que nós trabalhamos dentro dos grupos de trabalho, daqueles 12 grupos de trabalho que a Marisa comentou previamente na apresentação. E o Link Iguaçu Valley, ele está aqui alinhado com a temática de cooperação. E o que nós buscamos dentro dessa temática? Estimular a criação e fortalecer as fontes locais de investimento para startups, promover a implementação e regulamentação da Lei de Inovação dos Municípios, o link especificamente bem focado em captar as demandas e estimular a solução através da cooperação dos atores do ecossistema, inovação aberta na prática, né? Incentivando também o empreendedorismo inovador, tanto na educação, como também fomentar a cultura de inovação em todo o ecossistema. E o Link Iguaçu Valley, pessoal, ele tem 3 públicos principais, né, que nós identificamos, mapeamos e buscamos principalmente, que hoje contemplam as grandes empresas, algumas cooperativas, inclusive aqui, né, pensando no negócio local que nós temos, mas grandes empresas que possuem um papel de mapear e identificar quais demandas junto às áreas de negócio que podem ser compartilhadas no evento presencial para que se tenha aí a possibilidade de estabelecer novos negócios através, né, das propostas enviadas pelos solucionadores. Então, esses solucionadores, que inclusive está na apresentação aqui, são as pequenas empresas, as startups, a própria comunidade acadêmica aqui do ecossistema, que seja interessada em resolver essa demanda da grande empresa, ela tem um momento, uma oportunidade de conhecer a demanda e também enviar uma proposta de solução. Isso tudo também, pessoal, contempla, né, dentro dessa formação de público principal, mas que participa ativamente, os apoiadores, as instituições de apoio. Hoje nós temos o Sistema S, o próprio governo, os editais de fomento, os habitats de inovação aqui da região, mas buscamos as parcerias, né, com outros habitats e outras aceleradoras, outras instituições que podem trazer, né, informações, estratégias, editais, contemplando e ancorando esse relacionamento entre a startup, entre um processo de oportunidade de novos negócios com outras empresas de forma geral. Então, dentro do público participante, nós temos esses 3 grandes principais, mas ainda os outros interessados, né? Até porque dentro dessa jornada, no dia presencial especificamente, nós temos um conteúdo, nós temos palestra conforme a programação que eu apresentarei aí durante a apresentação do link. Na última edição, então, nós tivemos um mapeamento por parte daquelas grandes empresas de 97 demandas, na verdade, nas últimas 2 edições, né, foram 97 demandas mapeadas, e a partir desse mapeamento, nós conseguimos aí estruturá-las em grupos, para que fique mais fácil para o solucionador entender qual aquele que ele pode participar, qual aquele que ele vai buscar mais informações e conseguir enviar a sua proposta. Então, isso é uma forma, né, de deixar fácil
para aquele que tenha interesse em participar, interesse em solucionar, ou até que já se trabalhe com uma segmentação distinta dentro do mercado, dentro da sua própria solução, a gente acaba trabalhando com essa forma de classificação aqui das demandas. Em relação aos resultados, né, das últimas edições, como todo processo de inovação, nós abrimos para que se tenha aí a captação, primeiramente, das demandas junto às empresas, e depois, né, nós temos um momento para que se faça a habilitação de solucionadores, que é no dia presencial, e a partir disso, eles podem enviar propostas para que se tenha aí esse relacionamento com a empresa demandante. Como todo o processo, né, as propostas são avaliadas, são aprimoradas, há toda a parte de discussão dentro do solucionador e empresa demandante, isso apoiado, inclusive, pela equipe do Sebrae, e nós conseguimos monitorar como está, né, a evolução dessas conversas. Hoje nós temos já alguns contratos em andamento, mas também outras propostas que estão sendo discutidas, até porque esse primeiro contato é onde se tem a visibilidade, entendimento do que é a solução, para depois se evoluir com conversas e apresentação e a próprio aprimoramento em relação à solução que está sendo ofertada. Já a edição 2023, agora bem focado no que nós temos aí ao longo dessa jornada, atualmente nós temos 9 empresas demandantes confirmadas, então, grandes cooperativas aqui do Oeste, a Lara é uma delas, né, até por isso que estou aqui apoiando na apresentação, mas temos empresas que não são cooperativas, que estão apoiando, estão fazendo parte da edição desse ano, como a Eucatur, a própria FIASul, que são segmentos distintos. Hoje nós atuamos com, no máximo, 10 demandantes, até para que a gente consiga ter uma plenitude em relação à busca por solucionadores e até contemplar todas essas apresentações dentro do nosso evento presencial, pois ele é um dia único, né? Nós temos a jornada, mas a apresentação em si, esse relacionamento físico, digamos, é um dia único. Então, com essa visão, com esse número, a gente consegue ter uma boa sinergia entre as apresentações, entre o que nós temos aí preparado de cronograma para o dia. Esse ano, então, com essas 9 empresas demandantes, nós temos uma expectativa de 65 demandas, né, que após esse envio que é feito ali para a equipe organizadora do link, elas são, novamente, classificadas para que, para os solucionadores, fique mais fácil identificar qual aquelas eles poderiam atender. Aqui nós temos uma visão, né, em relação às articulações com as instituições de apoio, né, o que nós podemos buscar aí de apoio dos habitats, apoio das aceleradoras, apoio das instituições de apoio, especificamente, né, principalmente em relação à oportunidade de editais de fomento ou desenvolvimento em parceria, as linhas de financiamento, essa divulgação no evento, para que a gente possa fortalecer ainda mais essas oportunidades de negócio, os próprios espaços de inovação, como laboratórios, né, as capacitações e mentorias que ancoram a visão dos projetos, desenvolvimento deles e a própria mitigação de riscos, consultorias, espaço físico, a próprio Venture Capital aqui, em relação a realmente apoiar os empreendedores que fazem parte, né, que vêm para esse evento, que participam dessa jornada, além de toda a visibilidade da rede de contatos, né. Hoje vocês têm atuação direta com muitos solucionadores que podem participar do nosso evento, então essa articulação, esse envio das informações, esse convite para participar, ele é muito importante, porque realmente gera oportunidade de novos negócios, de articulações, como propriamente aqui o nome diz, porque você tem demandas reais de dentro das grandes empresas que estão buscando esses funcionadores, bem como todo o amparato em relação ao tema de inovação aberta, a continuidade dessa relação, né, desse envio de propostas que nós apoiamos e monitoramos após o evento presencial. E falando da jornada do link, né, eu comentei que são 10 meses de interação, porque nós temos uma fase preparatória, de fevereiro a agosto, o evento presencial no dia 16 de agosto, e depois disso, um pós-matchmaking, que é de agosto até dezembro, onde são acompanhadas as propostas que são aí enviadas, né, entre solucionador e empresa demandante. Detalhando a fase preparatória para vocês, né,
nós tivemos o lançamento do Link Iguaçu Vale, da edição de 2023, no Show Rural, no dia 6 de fevereiro. Após isso, né, foi feita uma prospecção em relação às empresas demandantes, para a adesão delas, porque existe um plano de participação para cada uma dessas empresas, em abril. Após isso, né, para que a gente pudesse ter demandas cada vez mais condizentes, qualificadas para ser apresentadas e que realmente fossem dores e dificuldades das próprias empresas, nós fizemos uma oficina onde pudemos levar o conteúdo, né, sobre inovação aberta para funcionários das empresas, para que isso tivesse um certo nivelamento em relação à informação, e essa visão, né, essa identificação de oportunidades, de desafios, demandas dentro das empresas, pudesse ser feita a partir desse workshop, para aquelas que tinham, né, esse interesse, essa necessidade, e depois disso, todo esse material, todo esse compilado, priorizado, tem até o dia 2 de junho, para que seja enviado para a equipe organizadora do Link, e assim a gente possa fazer uma organização, uma divulgação prévia, né, sobre essas informações lá no Summit. No Summit também haverá um workshop para esses solucionadores, para que eles entendam ainda mais o que é o Link Iguaçu Vale, como é essa demanda e como que eles podem, né, estar preparados para esse relacionamento com as grandes empresas, no sentido da qualificação da proposta, no envio das informações, nas agendas que seguem após, né, o envio dessas informações. E ainda, né, para que se tenha uma assertividade em relação ao dia presencial, é feito um alinhamento prévio com os participantes, esses demandantes, os solucionadores, um alinhamento aberto, né, em relação à participação para o dia presencial. Então, no início de agosto, é feito esse pré-matchmaking aqui entre os participantes principais, para que se tenha um alinhamento, para que se tenha uma visão de como vai funcionar o dia presencial. Já o dia presencial, né, o matchmaking presencial, ele acontecerá no dia 16 de agosto, aqui no Lar Centro de Eventos, né, nós estamos em Medianeira, é um salão grande que nós temos anexo aqui ao Centro Administrativo da Lar, e o evento acontece das 8 às 17 horas, um dia único de muito trabalho, de muita interação, de muito networking, principalmente. E falando para vocês, né, sobre a programação desse dia, nós iniciamos com um credenciamento, né, uma fase ali de interação prévia de evento, como, né, a maioria deles. Após isso, perdão, nós temos uma palestra de inovação aberta, para que se tenha um nivelamento, um nível de informação sobre esse tema, né, entendendo as oportunidades, as dificuldades que existem durante esse processo. Após essa palestra, então, nós fazemos a abertura oficial do evento, e durante a programação nós temos uma série de pitches, né, sejam eles por os participantes, oportunizando mostrar essas soluções, aqui através dos pitches dos pesquisadores, das universidades, que podem ali compartilhar pesquisas relevantes que estão sendo feitas a nível acadêmico, além das próprias startups, e aqui são startups que se candidatam, né, que são previamente selecionadas. Após essa apresentação, nós temos já a apresentação das empresas demandantes, que elas vêm aí, nesse momento é possível conhecer quem são, né, as empresas demandantes, porque de início nós temos ali uma visão da demanda, né, inclusive lá no Summit, só que nesse dia presencial, aí são reveladas, digamos, quem são as grandes empresas, quem são os contatos, e mais detalhes através dessas apresentações das empresas demandantes. Nós seguimos 3 blocos dessa forma, né, separados no início ali por o almoço, inclusive o almoço é servido, né, no próprio ambiente, então não precisa de se deslocar para outro ambiente para fazer essa refeição, existe essa estrutura aqui dentro do próprio centro de eventos. Voltando do almoço, nós temos ainda 2 sessões, 2 apresentações dos pitches daquelas empresas demandantes ali, né, que trazem as suas demandas, tem a possibilidade de interação com quem apresentou nesse mesmo momento. Encerrando essa parte das apresentações das empresas demandantes, nós temos 2 painéis, e aqui a oportunidade, inclusive das instituições de apoio, trazer informações sobre o que na verdade, que estão realizando, organizando em relação a editais, a linhas de incentivo, ou oportunidades, né, de espaço, assim como foi descrito no outro slide.
em relação às articulações. Após isso, nós temos 15 minutos, que são os 15 minutos chave do evento, onde há a possibilidade do solucionador se candidatar para resolver aquela demanda, para tramitar, né, uma proposta e apresentar sua solução às grandes empresas. Então, são 15 minutos muito esperados aí ao longo da apresentação, ao longo da programação, porque é cronometrado, e após isso nós temos um fechamento com os conteúdos, né, com a referência da palestra que é feita no início, e seguimos para resultados e encaminhamentos do dia. E encerramos, né, com uma visão de aí próximas agendas, próximos passos. Então, reforçando que esses 15 minutos, o solucionador que tem interesse em levantar informações e enviar uma proposta para as empresas demandantes, ele tem que se habilitar ali através do sistema, porque a partir disso nós temos todo um processo, né, estruturado de acompanhamento dessa relação pós-evento em relação ao envio de propostas e agendas que seguem, até para que a gente possa ter, né, e tangibilizar esses indicadores que nós trouxemos aqui na apresentação. Então, é um dia bem repleto de informações, de possibilidades de novos negócios, de networking entre os participantes. Fechando, então, a questão da jornada, né, após esse dia presencial, nós temos o matchmaking, e no matchmaking nós trabalhamos com a questão da mentoria para os solucionadores. Aqui é uma reunião online, onde nós conseguimos, através de conteúdos, né, preparar as empresas, preparar aqueles que enviarão propostas para as grandes empresas. Além disso, né, nós estipulamos um prazo para envio também dessas informações, até para que se tenha uma articulação, para que se tenha algo tangível em relação a quando que a empresa vai receber essa proposta, será que houve interessado, será que não houve? Então, tudo isso, todas essas fases geram indicadores em relação ao acompanhamento que nós fazemos pós-matchmaking. A equipe do Link, então, ela tem um prazo também para organizar essas demandas e conseguir encaminhar elas para as grandes empresas, para as empresas demandantes, que também, né, assim como todos têm um compromisso ali, elas têm um prazo para avaliar se aquela solução faz sentido, se aquela proposta é possível de aplicação, se é necessário mais conversas, né, como que pode evoluir em relação a essa informação. Além disso, né, a equipe do Link, ela também faz, após essa devolutiva da empresa demandante, esse acompanhamento e o envio da informação para o solucionador. Se a proposta for aceita, né, de início, para que se tenha uma continuidade em relação à negociação, é feito esse agendamento em relação à primeira reunião, para que não se perca isso do radar, para que se tenha esse primeiro passo, esse incentivo em relação a essas conversas. E ao final, né, do ano, nós temos aí um prazo, pelo menos estipulado para aquelas propostas que vão evoluir, para que se tenha um escopo inicial. E assim a gente consegue, né, incentivar ainda mais que se tenha uma continuidade entre a proposta enviada, também pelo retorno da empresa demandante. E a pergunta, né, como que nós podemos participar, como que é possível participar do Link Iguaçu Valley 2023? Hoje nós temos alguns planos de participação, formas de participação da empresa demandante, né, que entra com um plano, realmente uma cota de participação ali para inscrever suas demandas, para que se tenha essa visão da mentoria e instrução em relação ao conteúdo de inovação aberta. Após isso, nós temos a visão do patrocinador, que é quem também apoia em relação a recursos financeiros, principalmente, ou até em recursos econômicos, a visão da organização desse evento. Nós temos o Instituto de Apoio e Ensino, que também, né, podem ter um espaço lá para divulgar os trabalhos acadêmicos, ter um espaço para compartilhar informações relacionadas à temática, e o próprio solucionador, que é quem vem para trazer, né, oportunizar essa proposta e atender essas demandas que foram mapeadas lá pela empresa demandante. Hoje, os solucionadores, né, que são as startups, as empresas, nós temos um plano específico para eles, né, que contempla algumas vantagens, inclusive, desde a parte do acesso aos pitches presenciais, né, ter essa oportunidade de conversar com essa empresa, trabalhar de novo, né, com desafios reais do que está acontecendo, do que é uma dificuldade.
além dessa parte toda de networking, porque um dia, e além de tudo, né, esse acompanhamento que é feito em relação às negociações, as possibilidades em relação à proposta, o networking com as instituições de apoio e ensino, porque elas também podem apoiar o desenvolvimento da solução, dependendo do nível de maturidade, ou até a interação em relação aos trabalhos acadêmicos, a possibilidade da habilitação para envio das propostas, né, e das soluções no dia presencial, lembrando aqueles 15 minutos ali bem importantes. Além disso, tem a questão da mentoria coletiva online para montar a proposta de solução que é feita após o matchmaking, após o dia 16 de agosto, e o próprio espaço para envio das propostas de solução, né, esse acompanhamento. E tudo isso, pessoal, hoje o investimento é de R$75 para o solucionador, né, o ingresso é individual, mas é um dia de trabalho que contempla refeições, inclusive, né, o café, aqui até a questão do próprio almoço, então é um custo, realmente um custo operacional em relação à participação, em relação a essa cobrança, a esse investimento. E hoje, né, a iniciativa, ela é promovida pelo Sistema Regional de Inovação, mas nós temos a LAR, o próprio SEBRAE, Frimeza, como empresas realizadoras. Como co-realizadores, nós temos a Copavel, o Habitat Senai Agro, que hoje nós temos uma unidade em Toledo, representada pelo sistema FIEP, o Senai propriamente dito, além do apoio dos parques tecnológicos da região oeste do Paraná. Bioparque, o Sintec aqui de Medianeira, a Fundetec de Cascavel e o PTI, especificamente a unidade de Foz do Iguaçu. E nesse momento eu abro agora para perguntas, né, se o pessoal tiver alguma dúvida em relação à proposta, à jornada, à apresentação por si só, fico também à disposição para esclarecer algumas dúvidas, o que foi apresentado, e o nosso contato também está disponível, né, através da Larissa, para ao longo desses momentos aí, de ter algumas interações e conseguirmos apoiá-los em relação a essa divulgação. Jéssica, obrigada aí pela apresentação. Mari, já passo para ti, só deixa eu fazer um gancho entre tudo que nós apresentamos, né? Então, a gente apresentou primeiramente o Iguaçu Valley, apresentamos o Summit e apresentamos o Link. Então, nós estamos nesse momento, né? O que o Iguaçu Valley está fazendo nesse momento com relação ao Link? As nossas 9 âncoras do Link estão no momento de mapeamento e priorização dos desafios, né? Que eles nos enviam até o dia 2 de junho. No dia 14 de junho, para quem quiser conhecer os desafios em primeira mão e ainda participar do workshop de solucionadores, isso acontecerá dentro do Summit Iguaçu Valley em Foz do Iguaçu. Ah, não consegui ir para o Summit, está muito em cima, não consegui voo, coisas assim, não tem problema. Vocês não terão acesso aí sim ao workshop de solucionadores. Esse que acontecerá no Summit, ele é exclusivo. Mas depois a gente estará fazendo alguns momentos online aí também de apresentação desses desafios, dessas demandas, e elas estarão inseridas a partir do dia 16 de junho no site aí do Link Iguaçu Valley. Atualmente a gente tem no nosso site os desafios do ano passado, que estão em andamento. A partir do dia 16 de junho, a gente insere os desafios de 2023 daí. Mari, vai lá. Bom, gente, primeiro, parabéns, né, pelo evento. Larissa, obrigada por ter convidado pelo Instagram da UOL. Bom, gente, eu já conheci a Iguaçu, eu vim da Red Food, né, apesar de estar em São Paulo, eu também sou do Paraná, então eu já conhecia vocês, parabéns pela iniciativa. Não conhecia tão a fundo, confesso, então foi bom entender melhor. E com relação a aceleradoras, assim, o que vocês veem que seria, tipo, possibilidade de atuação? Porque eu consigo ver um ponto já de imediato, que é a gente divulgar para as startups do portfólio. A gente tem mais de 140, então, que já estão indo bem, assim, já estão numa fase melhor. Então, eu acho que, assim, isso daí é tranquilo. Mas que outro tipo de interação que vocês conseguem ver, assim, nesse evento? Só para eu conseguir entender um pouco mais. Então, vamos lá, Mariane. Então, primeiramente, né, obrigada aí pela essa sua visualização. Esse é um dos grandes objetivos, que vocês também divulguem entre a rede de parceiros de vocês, né, porque é levar oportunidades para essa rede. Nós temos dentro do evento a possibilidade de agregar valor à sua marca, então a gente pode colocá-los como apoiadores do evento, então a logo vai para o nosso site, vai para o nosso material institucional também.
E também nós temos a opção, Mariane, no dia do evento presencial, ali naqueles 2 painéis que acontecem à tarde, que são com os ambientes, as instituições de apoio, as aceleradoras também são instituições de apoio. Então, a gente pode estar conversando, alinhando o que é importante para vocês e para nós ser divulgado aqui na região. E vocês apresentarem uma espécie de pitch daquilo que vocês têm de oportunidades na aceleradora de vocês. Além, claro, de vir para o evento, ter acesso aí também ao evento e poder ali fazer networking com todos os participantes que tem ali, desde a grande empresa até o solucionador, que também vai estar ali presente, instituições de ensino e outros habitats também. Não sei se Jéssica e Quirino, que estão aqui com a gente, que são também do Link Iguaçu Vale, quiserem algum complemento. Não, Marisa, acho que é isso, né? Tem também aqui, boa tarde primeiro, né, pessoal, querido da Frimeza, mas é isso que a Marisa comentou, tem todas essas possibilidades, e também, assim, nós temos um público que também tem a necessidade de ser acelerado, então tem alguns demandantes que vêm para nós, algumas propostas, e que não são acelerados às vezes, a gente também tem esse caminho de encaminhar qual que é a aceleradora que pode ajudar vocês, alguns solucionadores que talvez não tenham tanta experiência, a gente também pode encaminhar para vocês que são parceiros. Então, são algumas das possibilidades que a gente tem aqui no evento. E nós temos também, agora quando o Quirino falou, me recordei, nós temos também, Mariane, o interesse de trabalhar principalmente com essas instituições de apoio e aceleradora no pós-evento, que é no funil de inovação. Então, lá a gente já tem a startup que encaminhou, o solucionador que encaminhou a sua proposta, a empresa âncora que vai analisar. A partir do momento que a empresa âncora analisa, é que começam, por vezes, esbarrar em alguns problemas. Tem uma excelente solução, mas por vezes não está acelerada, não tem um ambiente propício ali para esse desenvolvimento, para esse testar. E aí a própria empresa âncora sozinha, ela não consegue absorver isso e acaba declinando de resolver aquela solução, de resolver aquela demanda por falta disso. Então, assim, a gente quer aproximar vocês, principalmente nesse momento ali. Então, o que que acontece? Já tem um desafio real mapeado, já tem uma solução ou mais soluções para aquele desafio, e o que que dá para ser feito? Com quem que a gente pode buscar parceria? Aí é onde entram vocês que já estarão com a gente. Não sei se respondemos sua pergunta. Não, responderam, sim, tá meio na linha do que eu tinha imaginado. Vocês podem me passar aqui de novo um e-mail que eu possa mandar depois dessa call aqui para a gente poder evoluir nisso, para entender melhor? Sim, podemos marcar também, Mariane, uma conversa individual contigo, tá? Para a gente alinhar diversos pontos aí. A Larissa coloca aqui no chat já para a gente o nosso e-mail institucional. Obrigada aí pela pergunta. Pessoal, posso fazer uma pergunta? Sim, vai lá, Márcio. Sou Márcio da Membrane. Membrane é uma startup. A gente está numa fase já de solução já pronta para o mercado, já com clientes pagantes e tudo. E a gente tem muito interesse, né, de participar do evento. Só que algumas dúvidas acho que já foram esclarecidas para mim com relação aos desafios, né? O ingresso não é caro, mas assim o deslocamento dos executivos da empresa são caros, então a gente teria que ter uma noção prévia desses desafios para que a gente vê se a gente tinha uma certa aderência ou pelo menos que fosse fazer algo de adaptação em cima do que a gente tem de solução para essas soluções, né? Mas como vai ser passado isso, provavelmente eu não consigo estar na época do Summit, então talvez eu tenha que participar mesmo dessas sessões posteriores que vocês vão fazer através de webinar, tá? A única dúvida que me surgiu, que eu já presenciei em outros eventos que eu participei, eu sou uma startup de São Paulo e eu verifiquei que vocês têm algumas legislações municipais e estaduais em relação a fomento de inovação, né? Vocês têm alguma restrição na participação de empresas de outro estado participando dentro do evento? Não temos nenhuma restrição, por isso que a gente também fez a divulgação e a prospecção e faz anualmente essa prospecção. Então, não temos nenhuma restrição quanto a isso, e é negócio, é mercado. Então, vocês vão relacionar diretamente, Márcio, com a grande empresa. Então, na apresentação da GS ali também, só trazendo um ponto reforçando, né?
acontece praticamente o pitch reverso dentro do link, né? Então, quem se apresenta, a maior parte das apresentações são feitas pela própria âncora, pela própria empresa. Perfeito. Então, além de você conhecer lá no nosso site, participar dos nossos webinars aí, conhecer um pouco mais sobre o desafio, sobre a demanda, você vem no presencial, por isso que a gente tem essa exigência do presencial, para você poder estar frente a frente com esse gestor do projeto, com o dono da demanda mesmo, e tirar suas dúvidas. E no dia do evento, você não precisa submeter a sua proposta, somente habilitar, só tenho interesse, quero mandar proposta para a Fineza, quero mandar proposta para a LAR. No pós-evento é que você vai amadurecer a tua ideia e daí sim mandar a proposta. E por experiência de vocês, a última pergunta, tá? Prometo. E por experiência de vocês, esse relacionamento, a tendência, uma vez que existe aderência de solução com o desafio, é se transformar numa prova de conceito? Vocês trabalham aí provas de conceito remunerada? Como é que funciona isso dentro do ecossistema de vocês? Vou passar para os universitários, Jéssica. Tá bom, para as empresas, né? Márcio, eu acredito que ambas as empresas, né, falando pelo Quirino, talvez, nós estamos abertos para essas possibilidades de testar, né, validar as tecnologias. Eu sei que tu já comentou que a sua solução já está a nível de mercado, mas ainda assim, para nós temos essas possibilidades, né, de evoluir, sim, com uma prova de conceito, evoluir com uma validação. Cocriação, tem tudo, né, que a gente pode fazer isso. Eu acho que é bem um formato de inovação aberta, né, de entender e adaptar quando necessário para que seja benéfico para ambas as partes. Então, nesse formato e pensando com esse viés, algumas provas de conceito nós entendemos que podem ser um teste e às vezes uma gratuidade, pensando no momento da startup, nessa possibilidade de evoluir com a solução, mas também trabalhamos, né, com aquelas que têm sim um investimento inicial devido à maturidade até da solução já desenvolvida. Então, é realmente essa abertura na empresa, né, ter essas possibilidades de testar e conhecer novas soluções. Ótimo, obrigado pela resposta. Só para complementar, eu acho que é bem parecido com o que a Jess falou, né? Claro, a gente tem 9 âncoras, então o modelo de negociação de cada uma delas pode ser diferente, mas também pensando nisso, nós vamos abordar isso no workshop do solucionador. Então vai ter uma etapa lá onde vai ser falado sobre o modelo de negócio dessas âncoras, né? Como que elas negociam com os solucionadores. A gente tem algumas características, né? Porque grande parte das solucionadoras são cooperativas, as demandantes, né, elas são cooperativas, então tem algumas características um pouco diferentes, mas isso vai ser abordado no workshop, né, como são as negociações, como avançar, mas é muito parecido com o que a Jess falou, vai depender do nível de maturidade da tecnologia, vai depender de alguns pontos para a gente fechar. A gente tem compras diretas, a gente tem POCs, mas depende mesmo da solução e do que foi demandado. Legal. Muito obrigado, querido. Mais perguntas, pessoal? Acho que no chat não tem perguntas. Se fechamos, exploramos tudo, ficamos também, claro, à disposição aí, né? Perguntas futuras que surgirem aí, nos demandem, né? Vocês têm o contato da Larissa já, tem aí o nosso e-mail institucional, tem meu contato ali também. Encaminharemos na sequência, assim que essa gravação for disponibilizada, a gente encaminha o link do YouTube para vocês, e também a apresentação de hoje. E contamos aí, claro, com a participação de vocês, queremos vê-los aqui no nosso evento. Ficamos à disposição para esclarecimentos maiores, negociar, fazer negociações aí, Mariane, para que vocês venham acelerar aí dentro do nosso evento. Negociações aí, Márcio, para que viabilize a vinda de vocês para cá, sabe, numa galera, uma caravana aí de São Paulo, que a gente tem muito desafio aqui na nossa região para ser solucionado. Então, você viu aí que a abertura, né, já tem aqui contato com 2 grandes empresas. Estava aqui antes, agora não vi se continua, mas estava a terceira âncora, que é a Copavel, né? Então, a gente tem aí 9 grandes empresas nesse jeito aí, ó, do Quirino e da Jesse, prontos para conversar com vocês e negociar. Até só para complementar, eu faço parte do InovaBra Habitat em São Paulo, né, do Bradesco. Assim que vocês tiverem a divulgação dos desafios, eu posso encaminhar também dentro desse ambiente com as 210 startups do InovaBra aqui, tá?
Com certeza, que ótimo. Ótimo. Se você quiser agendar, a gente também pode apresentar o web para eles, daí fazer uma agenda exclusiva lá com vocês de apresentação. Legal, E assim com posso todos fazer os essa demais. ponte. Uhum. Jéssica, Quirino, algum complemento? Larissa? Não, pessoal, só agradecer mesmo a presença de todos e eu fico à disposição com o meu contato para eventuais dúvidas. Também, mais nada, contato e aguardo vocês para tomar um café lá no dia e conversar um pouco mais. Eu também, tudo certo aqui, só agradecer a participação de todos. Já deixei também meu WhatsApp ali no chat, qualquer dúvida podem estar me chamando, tá? Já salvem lá o contato e vamos conversando. Beleza, obrigada, pessoal. Obrigada, Jéssica, Quirino e Larissa, por todo o apoio nessa agenda de hoje. E a todos vocês que disponibilizaram aí um pouquinho do tempo de vocês para estar conversando com a gente. Conversamos em Valeu, breve. pessoal. Muito obrigado. Tchau, tchau. Nada. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada, gente. Boa tarde.